Usar o selim errado ou inadequado pode transformar a sua sessão de treino numa sessão de tortura. Mesmo com tantas opções no mercado, encontrar um selim que seja ao mesmo tempo eficiente e confortável pode ser quase uma busca sem fim. Como seria praticamente impossível falar sobre todos os tipos e modelos, eu resolvi dividir os selins em 3 características que todos compartilham: tamanho, nível de acolchoamento e desenho. Tamanho. Geralmente o tamanho do selim, para aquelas empresas que oferecem diferentes tamanhos, está relacionado à distância dos isquios, que são os 2 ossinhos do quadril, que você consegue saber qual a distância usando uma ferramenta como essa, que você encontra nas lojas de bike ou nos estúdios de bike fit. Você senta por alguns segundos. A hora que você levanta, você tem a marca dos 2 isquios, do ponto A ao ponto B. Essa distância tem relação direta com o tamanho do selim. Segunda característica, nível de acolchoamento. Sabe aquele teste que todo mundo faz de ver quanto fofinho o selim é? Não é verdade de que quanto mais fofinho o selim, mais confortável. Você precisa do nível de acolchoamento ideal. E aí que entra a terceira característica. Então a função do desenho é tentar equilibrar uma boa superfície de apoio que permita não só uma distribuição eficiente do peso, mas também boa liberdade de movimento. O nível de acolchoamento, ele tem que permitir uma sensação de conforto sem permitir com que você interfira negativamente na circulação. Muitas pessoas têm encontrado nesse tipo de selim, uma área livre evidente, um selim confortável. Geralmente porque esses selins, eles conseguem oferecer uma boa superfície de apoio sem interferir negativamente no fluxo sanguíneo. Mas isso não é 100% verdade. Existem selins que essa área livre não é tão evidente, mas você continua tendo bom ponto de apoio com uma boa área livre para fluxo sanguíneo. Tendo dito isso, quando você for numa loja para procurar o selim ideal, o que você tem que procurar num selim? O que eu poderia dizer é o seguinte: se o seu incômodo está relacionado à dormência, provavelmente o seu selim não está oferecendo o nível de fluxo sanguíneo que você precisa. Então talvez você possa tentar selins que possuam uma área livre maior para facilitar o fluxo sanguíneo. Se o seu incômodo está mais relacionado a uma área específica que começa a te incomodar, começa a te machucar, talvez o que você precise é de um selim que tenha uma maior superfície de apoio, para você ter mais mobilidade e para você ter uma distribuição de peso mais eficiente, fazendo com que você não tenha uma pressão num ponto específico. E terceiro, se o seu incômodo está relacionado a assaduras ou aqueles machucadinhos por atrito, você precisa de um selim que te ofereça uma maior liberdade de movimento. Mas infelizmente o que pode acontecer, se você usa esse selim, você não sente formigamento, mas você sente um ponto muito específico de contato. É só um exemplo. Você substitui por um selim como esse, onde você tem maior liberdade de movimento, ou seja, você consegue tirar pressão de um ponto específico. Em compensação, você pode começar a sentir um certo formigamento, justamente porque você aumentou sua área de contato. Que encontrar o selim ideal nem sempre é tão fácil como a gente gostaria. Então, para finalizar, a regra de selim é que você não tem que se limitar aos selins destinados à categoria que você usa. Por exemplo, de estrada. Se você esgotou suas opções em selins de estrada, nada impede, não existe uma regra que te impeça em você procurar um selim de mountain bike, por exemplo. E muitas pessoas encontram uma solução em selins que foram desenvolvidos para outra intenção de uso. Ninguém tem dúvida que o selim é algo extremamente particular. Espero que essas dicas e sugestões lhe ajudem a encontrar o selim ideal para que sua pedalada seja mais confortável e deixe de ser possivelmente uma tortura. Tchau, até a próxima.